gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu vou fazer mais uma sessão para vocês referente à playlist de título Coisas da Psicologia, onde a gente vem aí a uma série de vídeos falando sobre a terapia cognitivo-comportamental, né? Que, enfim, e aí eu vinha conversando sobre a teoria cognitiva, a teoria comportamental, né? Porque ambas as abordagens são integrantes da terapia cognitivo-comportamental e aí é de suma importância a gente ter uma compreensão abrangente acerca dessas duas teorias, né? Para que a gente possa ter uma compreensão holística de como que funciona a TCC. Então, aqui nesse vídeo, de forma específica, eu dou continuidade à teoria comportamental e aí trazendo um pouco para vocês da teoria de Ivan Pavlov, que foi bastante importante aí dentro da abordagem behaviorista, né, que vem a ser uma abordagem comportamental. E aqui eu vou falar um pouquinho do comportamento respondente ou clássico, né, que é aquele comportamento involuntário, onde eu acredito que tem vídeos aqui no canal falando sobre essa teoria. Mas enfim, é importante retomar, porque sempre que eu abordo um assunto o qual eu já abordei antes, mas eu abordo de forma diferente, de forma mais madura, porque eu já estudei mais esse assunto, pesquisei mais, então eu venho trazer de uma forma mais munida de uma maior maturidade no que diz respeito à compreensão do assunto. Então, gente, segundo Pavlov, as respostas elas são produzidas por estímulos do ambiente. Então, um exemplo, se tu és submetido a uma luz forte, tuas pupilas tendem a dilatar, né? Então, se tua namorada ou teu namorado dá um beijo no teu pescoço, por exemplo, tu tende a se arrepiar. Então, esses comportamentos são ditos respondentes. São interações, né, entre estímulos, resposta, ambiente, sujeito. O ambiente exerce uma influência sobre o sujeito, de modo que esse sujeito responde a essa influência, né? Então, é um tipo de comportamento que não tem relação com a aprendizagem, mas ele acontece porque ele foi condicionado, né? E aí essa teoria surge em 1910, como eu já falei, com o fisiologista russo Ivan Pavlov. E aí você me pergunta, Carla, o que é ser um fisiologista? O que é? O que faz, né? Bom, fisiologista é aquele, claro, que tem especialização em fisiologia, né? A fisiologia é um ramo da biologia, que estuda as múltiplas funções, né, mecânicas, físicas e bioquímicas nos seres vivos, né, estuda o funcionamento do organismo. E Pavlov ele não tinha, gente, intenção nenhuma em estudar os fenômenos psicológicos. Ele só queria estudar o aparelho digestivo dos cães. Essa era a real intenção de Ivan Pavlov com o seu experimento. E aí minha professora de terapia cognitivo-comportamental desse período, né, ela contou que Pavlov abriu no cão uma fissura, ou seja, fez no cão uma pequena abertura longitudinal, né, próximas glândulas salivares, e nela colocou uma proveta. Proveta é um vaso de vidro em formato... ele tem uma forma de um tubo cilíndrico, é muito usado em experimentos. E essa proveta permitia medir a quantidade de salivação do cão. Daí Pavlov ele percebeu que sempre que ele chegava no laboratório, a proveta estava vazia. Quando ele mostrava o alimento ao cão, ou seja, ele se aproximava do cão, né, com o alimento, daí a proveta se enchia de saliva. Certo dia, ele chegou como quem não quer nada e se aproximou do cão. E aí ele percebeu que a proveta estava cheia de saliva, mesmo sem ter dado comida ao cão. Então ele levantou a hipótese, né, de que os seus passos, sua aproximação do cão,
eram estímulos que sinalizavam a chegada da comida. E aí, mesmo sem a comida, mas esses sinais levavam o cão à percepção de que já vinha comida para ele, por isso ele salivava, sabe? Daí o que é que acontece? Para fazer a verificação, para confirmar a sua hipótese, Pavlov substituiu os seus passos, né, por uma campainha. Então ele apresentava de forma simultânea dois estímulos, né? A comida, que gerava a salivação, e a campainha, que até então era neutra. E aí, após repetidas vezes, ele apresentava ao cão os dois estímulos em conjunto. Apertava a campainha, levava a comida e o cão salivava, né? Apertava a campainha, levava a comida. Quando o cão via a comida, salivava. Isso se deu repetidas vezes. E aí chegou um momento que Pavlov apertou a campainha e não levou a comida, mas o cão salivou. Porque o cão ficou condicionado a escutar a campainha e em seguida ter a comida, sabe? Então o estímulo campainha, que até então era neutro, passou a exercer o mesmo resultado da comida. E aí Pavlov, com isso, chega à conclusão de que quando um estímulo neutro ele é apresentado repetidas vezes junto a um estímulo que provoca um comportamento, logo ele deixará de ser neutro. E aí Pavlov, com isso, descobre o reflexo ou chamado comportamento condicionado, que vem aí a ser de grande importância para o campo da psicologia, sobretudo para a abordagem comportamental. Tá, Carla, mas qual é a relevância disso para a psicologia? Qual é a relevância disso para o comportamento do ser humano? Bom, vamos imaginar a seguinte situação. Tu tem um filho, o nome do teu filho é José, né? Daí tu grita por José, José, vai estudar. Estímulo neutro. Por quê? Porque aquilo ali não exerce nenhuma influência sobre José. Porque para ele estudar não tem sentido nenhum. Ele não gosta de estudar. Então, ele não vai estudar, né? Ele pode até pegar o caderno lá e fazer de conta que está estudando, mas não está estudando porque ele realmente não gosta, só para tapear. Ele, de fato, odeia mesmo estudar. Mas aí tu diz, José, meu filho, vai estudar, estude 2 horinhas, que depois você tem 1 hora de videogame. José ama videogame, então José vai estudar. E aí tu diz para ele, tu vai estudar 2 horinhas, depois eu vou perguntar o que foi que você entendeu e depois você vai jogar videogame. E aí José faz isso, porque ele quer 1 hora de videogame, sem interrupção, sem mamãe reclamando, porque está muito tempo no videogame, né? E aí ele faz isso, ele vai estudar 2 horinhas e vai jogar videogame. E aí no outro dia a mesma coisa, e no outro dia a mesma coisa. José vai estudar 2 horinhas, depois tu vai jogar videogame. Chegou um certo tempo que José ficou tão condicionado a isso, que ele vai estudar sem tu nem mandar, porque ele sabe que 2 horinhas de estudos leva ele a 1 hora de videogame, sabe? E aí chegou um tempo que o videogame de José quebrou. O videogame dele quebrou, mas mesmo assim ele foi estudar, porque ele ficou condicionado naquele horário de pegar o caderninho, de estudar. E tipo, ele tinha que estudar de verdade, sem tapia, porque depois tu ia lá e perguntava para ele o que é que ele entendia do que ele estudou, né? Então ele realmente começou a pegar gosto pelos estudos, a realmente ler e gostar. E enfim, aí quando o estímulo videogame foi tirado, mas daí estudar já passou a exercer sobre José a mesma influência do videogame, porque com isso ele passou a gostar de estudar. A partir do momento que ele teve um contato mais profundo com os estudos, ele foi conquistado, né? E aí ele ficou condicionado. Então, mesmo sem o videogame, José naquela hora ia estudar, porque, como eu falei, ele ficou condicionado a esse contexto, sabe? Então, é essa a relevância. Essa é a relevância desse comportamento condicionado para o campo da psicologia, certo? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido essa elucidação, mas se ficou alguma dúvida, o meu e-mail vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom?
Daí tu manda o teu e-mail, certo? Com a tua dúvida, e aí eu trago para a playlist Carla Responde. Porque o que pode ser a tua dúvida, pode ser a dúvida de outros, e aí a gente vai aí explanando aqui no canal, porque a gente vai construindo essa cadeia aí de conhecimento, né? Então, bom, só peço que vocês tenham um pouco de paciência, tá? Porque a minha caixa de entrada tá saturada de e-mails, tem e-mail em excesso. E aí eu vou respondendo aos pouquinhos por ordem de chegada, então possa ser que demore um pouco até que eu venha atender o teu, tá certo? Mas é isso, gente. Obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até a próxima gravação.